Vamos iniciar a aula 5 da apostila 2, ainda mais um aporte teórico para o nosso curso. Então, agora nós vamos falar dos chakras e nós aqui na Uniet denominamos como centros energéticos. Então, vamos ali à origem da palavra, né? É sânscrita, que o significado é roda. Os chakras podem ser entendidos como rodas de energia que giram em alta velocidade. Então, por isso que nós colocamos como centros energéticos. Um profissional da área da saúde, como um terapeuta complementar naturista, refere-se aos chakras como sendo os centros energéticos. É considerado um desequilíbrio energético quando um ou mais centros energéticos estão desacelerados, o que significa hipoativo. Através de técnicas de avaliação, um terapeuta pode identificar quais centros energéticos estão em desequilíbrio e quais estão em distúrbios. No estágio ainda de desequilíbrio, não é considerado um distúrbio ou uma doença, e sim a possibilidade de ser. De uma forma preventiva, realinhamos os centros energéticos sem maiores comprometimentos. E já no estágio de distúrbios, significa que alguns dos nossos sistemas, ou todos, o físico, o mental, o emocional e o sutil, estão comprometidos, necessitando uma série de providências terapêuticas e de recomendação. Bom, vamos aí primeiro falar da localização de cada um deles. O primeiro que eu vou ter acima da minha cabeça é o coronário. No meio da testa, o frontal. Na garganta, eu vou ter o centro energético laríngeo. Bem no centro do peito, eu vou ter o cardíaco. Eu vou ter perto ali, exatamente acima, um pouco do umbigo, mais para o estômago. Ali eu vou ter o plexo solar. Abaixo do umbigo, né, os 2 dedos abaixo do umbigo, eu vou ter o umbilical, e eu vou ter bem abaixo na pelve, ou né, entre as pernas, bem no início, eu vou ter o centro energético de base. Cada centro desse, ele tem uma correspondência, dentre várias, mas uma extremamente importante é que cada centro está relacionado a uma glândula. Então, o primeiro centro, que é o centro coronário, eu tenho a pineal. O segundo, que é o frontal, eu tenho a pituitária. O da laríngeo, eu tenho a glândula correspondente à tireoide e à paratireoide. No centro energético cardíaco, eu tenho o timo, a glândula timo. Eu tenho ali no plexo solar, eu tenho o pâncreas. No umbilical eu tenho suprarrenais, e eu tenho ali no meu centro energético de base, eu tenho a gônadas e o ovários. Portanto, eu vou ter sempre um centro energético, aonde eu tenho ali uma glândula que está a partir do desequilíbrio, né, do meu centro energético ou de uma doença. Eu vou estar cada glândula dessa também trabalhando, ou ela está hiperativa, ou ela está hipoativa, como é o caso da tireoide, né? Hipertireoidismo, hipotireoidismo, e cada glândula dessa vai estar aí correspondendo aos seus hormônios, que a fábrica que está liberando aí essas questões metabólicas, né? Então, nós vamos ver aí cada um deles de uma forma mais próxima. Então, a cor relacionada a esse centro é a violeta e branco. Quando eu tenho ali algum comprometimento já num distúrbio energético, eu vou ter uma pessoa fora de sintonia com a espiritualidade, provocando depressão por não encontrar significado na vida. Faz o nosso cliente sentir separados, né? Ele não tem uma conexão com a sua unidade, o seu ser com as questões do mundo, e mais do que isso, ele não consegue estabelecer um intercâmbio com a espiritualidade. A preocupação é com as sensações, o materialismo,
o esquecimento, a ineficiência, é um cliente indisciplinado, perdeu a capacidade de imaginação, de se perceber no futuro. A autoimagem é sempre negativa, sentimento de abandono, desamparo, separação da plenitude do ser, medo da morte, influência na desarmonia dos outros centros energéticos, a insegurança e desorientação, superatividade como forma de evitar encarar o seu próprio eu, problemas na bexiga, cólicas, epilepsia, rins, o reumatismo, o ciático, problemas de pele, tumores, doenças nervosas, doenças do couro cabeludo. E a glândula relacionada é a pineal. O centro energético frontal, que é o 6, nós vamos ter uma localização entre as sobrancelhas. A cor é um azul purpúreo, que é aquele azul bem escuro, quase um violeta bem escuro, né? Que alimenta a parte inferior do cérebro, olho esquerdo, ouvido, nariz e o sistema parasimpático. Quando nós temos aí qualquer comprometimento ao ponto de virar um distúrbio, porque já está estabelecido o distúrbio energético, nós vamos ter um quadro de falta de concentração, medo, problema nos olhos, pesadelos e tensão, desinteresse pelo presente, o medo do futuro, fazendo com que se manifestem ideias de conceitos mentais confusos e geralmente negativos, que podem criar obsessão mental ou perturbação psíquica, memória fraca, problemas de sono, sonhos perturbadores e alucinações. O intelecto e a razão ultravalorizados, arrogância intelectual, negação do espiritual, vida determinada por desejos materiais e necessidades físicas, né? Esquecimento, pensamento obscuro e emaranhados, orientados por padrões somente emocionais, e no setor, né, e no campo das questões de orgânicas, a rinite, problemas de ouvido, de olhos, surdez, tontura, enxaqueca, cansaço e confusão mental. A glândula relacionada é a pituitária. Então vamos agora para o centro energético da laríngeo. A localização é a base da garganta, a cor é azul claro, e quando existe o distúrbio energético, a depressão, ignorância e problemas na comunicação, traqueias, cordas vocais, vias respiratórias, os brônquios e pulmão. Há incertezas, indecisões, dúvida e desânimo, afetando a autoexpressão e a prosperidade. Olha só que interessante. Aparece aqui novamente a depressão. Lá no coronário, no primeiro centro, nós tivemos também a depressão. Porém, a causa da depressão daquele indivíduo é porque ele perdeu a esperança, porque justamente ele não tem um intercâmbio com as questões espirituais. Já que na laringe, o que está provocando um quadro depressivo é justamente a incapacidade desse indivíduo de se comunicar, ter uma narrativa criativa, forte dos seus sentimentos, né? A pessoa, ela tem uma dificuldade de uma autoexpressão e, consequentemente, acaba vindo uma depressão reativa dessa dificuldade que vem a partir do quê? Da insegurança, da incerteza. No desequilíbrio em torno da voz, nós vamos encontrar essas pessoas que já são sintomas dessa causa maior, que é a insegurança. Nós vamos ter a gagueira, vertigens, fadiga, asma, doenças metabólicas, como a obesidade, doenças mentais, distúrbio da fala, gagueira e surdez, fobia, covardia, falta de criatividade, mentalidade e expressão tacanha, rude e pobreza de espírito, o ceticismo, preconceitos, atitudes extremamente racionais, pessoas que reclamam o tempo todo e, engraçado, uma agressividade verbal. Porque se eu estou lidando com uma pessoa que ela é tacanha, ela é rude, ela tem as suas questões
de valores e crenças extremamente engessadas, lógico, quando vier, né, de alguma forma, a verbalização de um sentimento, vem ali pautado na raiva, na agressividade. E, consequentemente, eu vou ter aí comprometimentos de asma, eu vou ter bronquite, eu vou ter a vesícula, rins, bexiga, o hipotireoidismo, constipações, reumatismo crônico, tumores, alergia, fígado, pâncreas e ovários. Comecem a relacionar o que eu estou falando agora com esse centro com os 5 elementos. Aonde estava a raiva, a agressão, problemas na fala, nos olhos, o fígado, vesícula, todo o conhecimento ele começa a fazer sentido, ele começa a interligar. Se não na sua totalidade, mas passa sempre pelo viés da lógica. E por isso que nós temos que aumentar bastante a nossa percepção para perceber esses ganchos que vão aparecendo. Porque é essa associação que faz com que o profissional comece a se diferenciar dos outros profissionais. Então, lógico, né? Eu vou ter o reumatismo crônico, eu vou ter a alergia, e só um pequeno detalhe: trabalhar a alegria de viver e a extroversão afasta o medo e aviva as emoções. A glândula relacionada é a tireoide e a paratireoide. Então, quando eu estiver mensurando esse centro, eu vou saber se eu estou lidando aí com uma hiperatividade e o que isso causa, e quando eu estiver lidando com uma hipoatividade, como nós sabemos, a obesidade, né, acaba sendo quando essa glândula não trabalha na sua normalidade. Eu vou ter comprometimentos em relação ao meu peso, para mais ou para muito menos, e vou ter também as relações de alteração do quê? Do humor, que está relacionado a essa glândula. Consequentemente, esse centro em distúrbio, quando estiver fazendo qualquer terapêutica para equilíbrio, eu vou estar influenciando todas as outras questões relacionadas com esse centro energético. Centro energético cardíaco, a localização é no centro do coração, quer dizer, bem no peito, no centro. A cor é verde, e eu vou parar aí, porque quando nós temos um pouco mais de conhecimento de cromoterapia, nós sabemos cromoterapia, os 5 elementos e vários outros conhecimentos, mas principalmente a cromoterapia. Eu sei que eu utilizo a cor verde porque ela é a cor relacionada a esse centro energético. A cor verde, na sua frequência e vibração, ela vai ali equilibrar esse centro, mas se eu tiver associado às queixas do meu cliente, por exemplo, um quadro de muita ansiedade, palpitações, né, o coração extremamente acelerado, descompasso, qualquer nesse sentido, eu posso utilizar uma terapêutica local ou de reflexo na cor rosa. Por quê? O verde vai equilibrar e o rosa vai sedar. Então, se eu quero equilibrar o batimento cardíaco, por exemplo, ou se eu quero de alguma forma influenciar em questões de humores mais agressivos e assim por diante, eu posso usar o rosa. E como utilizar isso, o tempo que nós vamos ter para cada atuação de verde e rosa, isso nós aprendemos lá na frente nas técnicas. Quando eu tenho um distúrbio energético nesse centro, eu vou ter um desequilíbrio, instabilidade emocional, problemas de coração e circulação, luxúria, já ligando às questões comportamentais, a autoestima é prejudicada e a vontade individual enfraquecida, e tornando as pessoas excessivamente sensíveis às influências e opiniões, problemas de relacionamento com o mundo exterior, sensação de falta de intercâmbio amoroso e angustiante, então quadros de angústias, pessoas que têm dificuldades a estabelecer vínculos afetivos com as pessoas, né? Muitos vão estar reclamando desse vazio dentro do peito, que não passa mais do que na nossa leitura como sendo a própria angústia, que é um sintoma. Doenças cardíacas, isso já entrando na esfera orgânica,
Distúrbios de pressão, né? A PA pode estar alterada, problemas pulmonares e bronquites, também sistema imunológico, ineficiência e dor de cabeça. A depressão, evidentemente, angústia, desprezo, raiva e medo, apego e incapacidade de amar e se emocionar. Coração fechado, novamente a depressão, pode ver que o marcador da possível causa já não é a depressão da laringe, já não é a depressão da frontal, que não é a depressão do coronário. Eu vou ter vários marcadores e estímulos pelos quais, porque depende da história do nosso cliente, da predisposição do nosso cliente, das questões psíquicas e emocionais do meu cliente e as questões, evidentemente, energéticas. Então, eu posso ter o mesmo distúrbio, sendo que a causa, né, acaba sendo outras. Então, é essa que nós vamos ter que entender, diferenciar as depressões reativas e quais são os motivos pelos quais os nossos clientes estão assim com esse centro, ou com outro, ou com todos, basicamente, em distúrbio. No aspecto físico, também pode indicar doenças cardíacas, asmas, distúrbio na coluna, cólica, tuberculose, músculo, a rigidez, né, a tensão e tecido construtor, cansaço, febre, pressão arterial elevada, aí vem a laringe também, doenças venéreas, úlcera e insônia. A glândula é a timo, depois nos outros módulos eu vou falar especificamente da timo, em várias técnicas e quais são as terapêuticas que nós utilizamos, ou nós vamos estar aprendendo, muito interessante para estimular essa glândula que até pouco tempo atrás não tinha nenhuma função. Tinha a função inicial para o crescimento de cada um de nós, na fase ali infantil para adolescente, e depois acabou. E é uma inverdade, isso já foi comprovado pela ciência. Agora é o centro energético plexo solar. A localização é na região da boca do estômago ali, diafragma, mais ou menos aqui na região, um pouquinho mais entre, né, a boca do estômago e o diafragma. A cor é amarela. O distúrbio energético, nesse caso, é que controla o pâncreas, fígado, estômago, intestino grosso, pulmões, coração, apêndice, diafragma e até certo ponto o intestino delgado. Controla ainda a temperatura do corpo, medo, ódio, problema digestivo e raiva. Atua no estômago, né, no intestino e todos os órgãos do aparelho digestório. Esse é o termo correto de alguns anos para cá e poucos profissionais utilizam. Não se fala mais aparelho digestivo, mas aparelho digestório. Afeta o sistema nervoso e simpático. Nós vamos ter aí comprometimentos quando temos o distúrbio nos ossos, paralisia, gota, dores de cabeça e etc. A emoção, quando está bloqueado, nós vamos ter aí timidez, egoísmo, narcisismo, egocentrismo, vários tipos de medos que geram propensão para raiva e violência, dificuldade de expressar a autoconfiança e criatividade, carência e autoestima. É interessante lembrar que quando as pessoas têm ali algum tipo de doença já estabelecida, a partir de um estresse muito grande ou uma ansiedade muito grande, um primeiro órgão de choque que nós percebemos aí das queixas dos nossos clientes é o estômago. É uma gastrite, é uma úlcera, é um refluxo. Depois nós vamos perceber num outro momento que o cliente volta a abrir um quadro de síndrome do pânico relacionados à hipocondria e assim por diante. Então, isso pode também começar a fazer parte do nosso pensamento, que nós vamos ter aí nas questões orgânicas também a má digestão. Nós vamos ter aí também um apontamento para diabetes, toxinas, úlceras e hérnias, gastrites e problemas de assimilação dos alimentos, a hipocondria, câncer do intestino, anorexia ou bulimia. Ansiedade, egoísmo, vaidade, ciúme, aí começa comportamentos, valores, as crenças, né? Os preconceitos, a ira, timidez, abuso de poder, impaciência, que vem muito relacionado ao estresse, e o alto estresse, nós sabemos que isso aumenta, né, o refluxo
o suco gástrico, e isso provoca também alguns comprometimentos, inclusive na parede do estômago, provocando a gastrite a partir do sistema nervoso, né? A pessoa é muito nervosa e acaba desenvolvendo uma gastrite que não tem nada a ver com qualquer tipo de bactéria, a não ser esse próprio processo emocional, né? E vamos ter aí preocupação excessiva também relacionado a esse centro. Não saber dizer não é o famoso engolir sapo, né? E vocês também já podem fazer aí um paralelo. O engolir sapo faz com que realmente eu tenha uma má digestão, que eu não consiga falar não. Então, a partir do momento que eu começo com uma terapêutica localizada de reflexo na área realmente natural das terapêuticas, na hora do aconselhamento, na hora que eu estiver conversando com o meu cliente e as técnicas que eu tiver também nesse setor para isso, eu vou estar aconselhando, né, norteando o meu cliente que, a partir do momento que ele for sincero, verdadeiro, ao ponto de saber dizer não, consequentemente, ele vai começar a ter melhoras nas questões orgânicas, porque esse sapão que ele anda engolindo não vai estar mais ali, preenchendo todo o estômago dele, dilatando o estômago e assim por diante. Esse meu cliente tem ali a desconfiança, uma arrogância e baixa autoestima. Mas nós vamos perceber que em vários momentos nós vamos estar dividindo o que é o sintoma orgânico, o que é provocado isso pelo comportamento, pelos valores, pelas crenças. O que nós vamos perceber que, na verdade, são mecanismos de defesa da pessoa. Ela está se defendendo, atrás daquilo tem uma causa. E através da nossa capacitação, eu posso estar aí passeando com o meu cliente por todas essas questões, não somente terapêuticas de prática ali, né, atuando com o nosso material de atuação, nosso equipamento, seja ele radiestésico, seja ele através de florais, fitoterápicos, cromoterapia, punturas, tudo isso eu vou poder, em certo momento, alinhavar o meu atendimento com essas questões de comportamento, perceber o que tem ali no meu cliente que está reforçando esse desequilíbrio. Ele ser arrogante, o que está atrás da arrogância? Então, quando eu equilibro esse centro energético, vai estar, além de equilibrar, muitas coisas vão estar vindo para ser trabalhada por nós. A glândula relacionada, pâncreas. O centro energético umbilical, agora, nós vamos ter a localização no umbigo, uns 2 dedos, umbigo, 2 dedos abaixo do umbigo. A cor é laranja para o seu equilíbrio. O distúrbio energético controla a parte inferior do intestino grosso, intestino delgado, apêndice e as glândulas suprarrenais. Também afeta a vitalidade geral da pessoa, confusão, ciúme, impotência, problemas da bexiga e problemas sexuais. A cor laranja atua diretamente no baço, rins, fígado, pâncreas e nas suprarrenais. A doença, bexiga, as cólicas, colite, febre, diarreia, anemia, diabetes e câncer. Então, vocês podem começar a notar que nós estamos indo muito mais para as questões relacionadas aos centros energéticos, mais ligado à terra, as questões mais orgânicas, mais relacionados ao apego dessa energia muito mais do nosso corpo, muito mais o soma, apesar de vai afetar as questões emocionais, comportamentais, tudo vai estar relacionado, mas nós começamos a perceber uma certa mudança, né, muito mais ligada às questões materialistas, a terra, o aqui e agora, num sentido muito alterado, né, muito fora do equilíbrio, e é o nosso grande combustível, né, vem ali a partir da do nosso quantum de energia que nós temos para tocar as nossas vidas
que vem a partir desses centros energéticos, entre aspas, inferiores, né? Então, em relação às questões emocionais, a dificuldade em dar e receber, e intensidade de prazer e dor, manifestando histeria e vícios, excesso de preocupação com o futuro, com o bem-estar dos outros e com a preservação, medos e ressentimentos sobre o sexo, causando experiências sexuais traumáticas ou dificuldades no parto, por exemplo. Pode causar alterações das substâncias químicas dos intestinos e do estômago, sistema digestório, a úlcera, as glândulas de secreção interna, que é o ovário, testículos, pâncreas, rins, a tireoides e pituitárias, deixam de expelir sua secreção para a corrente sanguínea, causando disfunção orgânica e doença. Alergias alimentares, problemas menstruais, distúrbios gastrointestinais, perda de vitalidade, dores lombares, no sacro, no cóccix. Nós temos tudo isso ligado ao centro energético, né? Incapacidade de construir, né? Um padrão de distração grande, a raiva, o ódio, inveja, né? E nós temos aí relacionado uma dependência emocional, mas o que mais chama atenção nesse desequilíbrio são os vícios, relacionado a práticas sexuais fora do que nós chamamos de padrão e normalidade. Por exemplo, os vícios sempre com o mecanismo atrás de autodestruição. A glândula que está relacionada é as suprarrenais, e nós sabemos que as suprarrenais ela vai estar expelindo uma secreção, um hormônio chamado cortisol, que isso causa uma bagunça em todo o sistema imunológico relacionado ao estresse. Isso é um tóxico muito grande, né? É uma forma de estar impregnando todo o meu organismo e todas as dimensões do que sou através desse hormônio. Então, nesse sentido, quando tiver vários comprometimentos ligados a pânico, a pavor, a essa insegurança, esse medo do futuro, essa dependência muito emocional, quando nós temos vários marcadores e vícios das pessoas, indo de ingestão de álcool, cigarro, drogas, sexo e assim por diante, eu já sei que eu estou lidando aí com um centro energético umbilical. Então, finalmente, o centro energético básico ou de base, número 1, como vocês perceberam, é do 7º ao 1. O 1 é o de base, né? Então é de baixo para cima. Então, primeiro seria o nosso centro energético básico ou de base. A localização é região pubiana, a cor é vermelho. Então, esse centro ele controla os órgãos sexuais, bexiga e pernas. Constitui o centro inferior do corpo ou o centro da criação física. Atua nos órgãos do aparelho genital, urinário, reprodutor, útero e próstata. Distúrbio energético, problemas de coluna, hemorroidas, estabilidade social e emocional, o uso incorreto da vontade e das emoções, o sentir-se impotente diante das situações. Nós temos aí insegurança, desespero, medo e falta de praticidade, anemias, resfriados, a sexualidade é reprimida ou excessiva, frigidez, impotência, insegurança, insuficiência renal, fadiga, dores nas articulações, dores lombares e nas pernas, pressão alta ou baixa, problemas de coluna, osteoporose, falta de energia, prisão de ventre, diarreia, colite, apendicite e etc. Nós podemos acrescentar aí, mais uma vez, reforçando as questões psíquicas e emocionais, a insegurança, a raiva, a tensão e violência. Nós temos aí uma pessoa egocêntrica, com uma dose muito grande de agressividade, uma pessoa excessivamente preocupada, indolente, ela é extravagante, é uma pessoa que não permite o prazer, por falta
desse esvaziamento dessa energia, né, vital, a pessoa acaba tendo aí uma dificuldade de lidar com a vida, com a realidade, com o dia a dia, o ir, né, para frente, por essa baixa mesmo de permanecer com essa energia como se fosse um tanque, né, de uma quantidade X disponibilizada, e essa energia ela não consegue ir para os outros centros, né, de baixo para cima, porque tem todo esse comprometimento orgânico, todo comprometimento metabólico, psíquico e mental. Então ela acaba se tornando uma pessoa desanimada. Ela tem paixões fortes, normalmente são pessoas ásperas, dificuldade em lidar com finanças, quer dizer, a pessoa tem uma dificuldade de estar organizando sua vida prática, né? A pessoa acaba, por conta desse quadro, tendo medo de arriscar-se. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que gera um conflito, um sofrimento muito grande, porque ao mesmo tempo ela é e tem apego material, porque esse centro basicamente está ligado às questões mais carnais, mais da terra, né? E a pessoa acaba aí também tendo um comprometimento aí bem acentuado quando nós temos um desequilíbrio ou, ainda pior, um distúrbio nesse centro, que é os tabus sexuais. A glândula correspondente é a gônadas e ovários. Então, nós terminamos aqui um ciclo dos centros energéticos, os 7, que são os principais. Nós vamos ter outras escolas aumentando, né, o conhecimento nesse sentido, mas o aumentar não significa que você está adquirindo o que é realmente o importante e o necessário para o trabalho de um terapeuta. Nós estamos destacando aqui os principais e os mais poderosos, entre aspas, né, o que concentra realmente esse centro de energia. Nós vamos ter os menores, vamos ter eles representados de uma forma no reflexo, né, a reflexologia, que nós vamos falar adiante, na mão, orelha, pé e algumas outras partes relacionadas a outros conhecimentos. Eu vou mostrar alguns quadros de algumas relações entre, né, os centros energéticos e o porquê existe o bloqueio. Lógico que são alguns apontamentos, né, não são todos, mas me dá realmente uma síntese bem interessante do que nós falamos até agora acerca desse assunto. Então, porque afinal de contas, né, em algumas possibilidades, vou mostrar algumas possibilidades, porque que o centro energético, cada um dele pode acabar bloqueando, que para nós seria realmente ele ficar hipoativo, ele ficar anti-horário, que isso tudo nós vamos aprender, quando ele está em desequilíbrio. Então, o coronário, que é esse primeiro, é quando, primeiro no sentido de que é o primeiro que eu vou falar, né? Mas nós já vimos que ele é o 7º, é de baixo para cima. Então esse, número 7, que está acima da cabeça, que é o coronário, quando nos prendemos à ilusão terrena, bloqueamos o centro coronário. Já o frontal, quando há ilusão e uma visão distorcida, bloqueamos esse centro. Quando há mentiras, bloqueamos o laríngeo. Quando há tristeza e amargura, bloqueamos o cardíaco. Quando há vergonha, bloqueamos o plexo solar. Quando há culpa, bloqueamos. Aqui está como sacral, mas nós nomeamos como umbilical. E o último, né, seria o nosso primeiro, quando há raiva, bloqueamos o básico ou de base. Então fica bem interessante, porque por esse, eu vou disponibilizar isso dentro do curso, cada imagem dessa, que eu vou mostrar, para vocês estarem até apresentando isso ao próprio cliente, deixar de alguma forma exposto, né, classificado, para estar, a partir da visualização, o cliente perceber ou ele fixar, né, olhar e falar, bom, e é verdade, né, isso faz sentido para mim. E aí ficam os principais bloqueios, né. A outra imagem
Também é bem interessante quando aponta em relação ao que é o doente e o que é o saudável de cada centro. Então, novamente, o sétimo centro, coronário, nós vamos ele estar com ele doente ou, né, para nós, desacelerado, quando eu tenho raiva, saudável quando eu tenho aceitação. O frontal, ele doente tem a depressão, ele saudável, a criatividade. O laríngeo, a negatividade, eu vou ter, né, o negativismo quando doente e o positivismo quando estiver saudável. Eu vou ter o cardíaco quando estiver doente, o ódio quando estiver saudável. Quer dizer, quando eu falar saudável, já é a terapêutica, já é a linha de projeto terapêutico do que pode ser alcançado para além das técnicas efetivas, né, diretamente para equilibrar o centro. Então, quando eu falar que estou ligado ao centro cardíaco desacelerado, eu posso estar vendo aí nas questões psíquicas o ódio, né, o porquê desse ódio, e a forma de deixar isso saudável, essa questão particular, é o amor incondicional. Já no plexo solar, ele doente a baixa autoestima, né, e saudável, sem julgamentos. Quando eu estiver falando sobre um desequilíbrio, né, uma doença ou ser doente está relacionado ao chakra umbilical ou ao centro energético, é o isolamento. Para se tornar saudável, a integração. O último, de base, quando estiver doente, é o medo. E quando for saudável, é a ação. Então, esse quadro ele é muito interessante porque ele sugere uma forma da gente desmembrar esse conhecimento e ter alguns elementos chaves, vamos dizer assim, para direcionar o nosso atendimento em relação ao que nós temos já constatado, seja pela queixa, por diagnósticos anteriores, por nossa observação, pela mensuração dos próprios centros e qual a meta, né, que nós vamos alcançar com o nosso cliente, o que nós vamos questionar com o nosso cliente e assim por diante. E por último, que é um quadro muito bacana que eu encontrei, que faz uma relação entre o Pai Nosso e a localização dos centros. Então eu vou estar disponibilizando essa imagem, ela também é muito interessante, e quem se debruçar, né, em cada palavra, cada relação entre o Pai Nosso e o centro, vai também ter um conhecimento, vai agregar um conhecimento muito interessante. Então, também se define, é muito interessante. Olha só, o primeiro, o coronário, Pai Nosso que estás nos céus, ou nos céus. No segundo, santificado seja o vosso nome, está ligado ao quê? Ao frontal, que é a consciência da santidade. Venha a nós ao vosso reino, está ligado a laríngeo, que está ligado o verbo e a criação. Então vocês começam a ver como tudo isso fica relacionado. E assim por diante. Então esse quadro eu vou disponibilizar e quem achar que faz sentido, vai fazer alguma diferença, ou é um quadro pertinente até em relação a pessoas que acabam procurando os nossos serviços e têm a impressão errônea de que nós somos místicos, que nós estamos falando de espíritos. Então isso até faz uma relação interessante também nesse sentido. Então é um quadro interessante para nós absorvermos essa relação, refletir sobre o que seria essa relação e até em algum outro momento apresentar como um gráfico a ser conversado e vocês perceberem a reação do cliente de vocês a cada leitura, a cada trecho, qual é a relação, qual o sentimento, qual a postura, inclusive corporal, para quem tem essa técnica e assim por diante.